O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Com o apoio da Sesc, FECOAGRO, Fiesc, Cicobi, Faesc e FECOIRUSC, começa agora mais uma edição do Estado de Excelência. Família Petrelli recepciona lideranças políticas e empresariais de Santa Catarina para o lançamento do documentário Mário e Dirceia, o valor de um legado, e do livro Mário Petrelli, o conciliador. É muito bom lembrar a figura de Mário José Gonzaga Petrelli. Vamos continuar com esse assunto, mas agora vamos à informação de mercado. Mercado. Oferecimento Faesc, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Começam os preparativos para a celebração de 50 anos de uma das mais importantes entidades cooperativistas do Brasil, a FECOAGRO. Efetivamente, agora no dia 25 de julho próximo, a FECOAGRO completa seu cinquentenário, ou seja, 50 anos de existência. Dentre os 15, ou as 15 cooperativas que fundaram a FECOAGRO em 1975, apenas 2 pessoas que estavam na Assembleia estão vivas. As demais, todas já foram para o outro lado, mas os seus familiares não. Então nós estamos conseguindo trazer para o evento, para receber a homenagem dos 50 anos, as 15 famílias dos presidentes de cooperativas que participaram da Assembleia de Fundação. E além disso vão homenagear também os ex-presidentes, que são 10. Pretendemos também lançar um livro de 50 anos e um vídeo atualizado também. Então é importante para nós do cooperativismo, que é uma entidade que nem a FECOAGRO, que está sendo reconhecida a nível nacional pelo seu trabalho de integração, de intercooperação, de comunicação e também na área industrial, que se marque essa data, se registre essa data. E é por isso que nós estamos organizando. Ainda não temos a programação completa, mas estamos já alinhavados para o dia 25 de julho. Família Petrelli recepciona lideranças políticas e empresariais de Santa Catarina para o lançamento do documentário Mário e Dirceia, o valor de um legado, e do livro Mário Petrelli, o conciliador, 2 obras-primas que revelam o talento de quem as produziu e a grandeza do casal que marcou a história na comunicação, na política e no empreendedorismo do sul do Brasil. O evento foi realizado na sede da Fiesc, em Florianópolis. Eu acho que esse resgate que nós fizemos, de ouvir depoimentos dos amigos, dos parceiros, daqueles que acompanharam a vida dele, nos surpreenderam muito mais do que a gente imaginava. Mostrou um lado de Mário que a gente não tinha ideia do tamanho. Então, realmente, essas 2 peças que nós criamos, o livro e o documentário, mostram o primeiro, o documentário, um trabalho, uma trajetória de conjunto, ou seja, da visão dele, da vida dele com Dirceia. Então, toda essa cumplicidade, esse trabalho, essa jornada que transformou a família, com tudo que ele conquistou. E o livro traz os depoimentos de grandes amigos, de grandes figuras, que a gente, na sua maioria, não tinha conhecimento. Então é uma surpresa que, na verdade, essa homenagem que nós estamos fazendo a ele é para exatamente ter um resgate, uma honra, uma gratidão, mas também um resgate para gerações futuras. O documentário foi dirigido por Isabela Hoffmann, com direção artística de Luciana Petrelli, uma das filhas do casal. Esse trabalho, eu acho que eu posso dizer com toda certeza que foi um dos mais desafiadores para mim. Eu tenho trabalhado com a AND aqui em Florianópolis há 5 anos, fazendo projetos especiais, projetos complexos, projetos grandes, mas quando eu recebi o convite para tratar sobre o Dr. Mário Petrelli, eu confesso que no início opa, será que eu tenho condições, né? Assim, vamos embora, vamos para essa empreitada. 3 anos de muita pesquisa, muito aprendizado, um mergulho intenso na história do Mário Petrelli, mas não só dele, da família também, né? Então a gente sabe que todo mundo conhece o Dr. Mário pela generosidade dele. Ele tratava o ser humano de uma forma tão igual, ele tratava o ser humano de uma forma tão generosa, né?
com as palavras, com carinho, com uma brincadeira, com um sorriso, que eu acho que esse é o maior legado que ele deixa. O livro é de autoria de um dos mais célebres escritores catarinenses, o jornalista Moacir Pereira. Este livro representou o maior desafio da minha vida como jornalista e como escritor. Foram mais de 3 anos de trabalho diário, exaustivo, penoso, pesado, porque o personagem é único na história de Santa Catarina. Eu digo que o Dr. Mário Petrelli era um empreendedor na área de seguros criativo, o melhor do Brasil, segundo todos os depoimentos, o mais importante, o que mais popularizou, democratizou o acesso ao seguro pela população brasileira. Dr. Mário foi também um visionário em termos de comunicação, um empresário jornalista ético, garantia liberdade para todos os seus colaboradores. Agora, mais do que isso, Dr. Mário foi um homem extremamente competente na articulação de bastidores. Ele tinha um relacionamento com autoridades federais, estaduais, municipais, com lideranças empresariais, com parlamentares de vários estados, como nenhum outro em Santa Catarina, mais até daqueles que exercem função parlamentar aqui no nosso estado. Ele conquistou isso ao longo de sua vida toda. Aí ele usava esses relacionamentos para ajudar as pessoas. Eu acho muito pertinente o tema, a personagem, porque você tem o nosso estado marcado pela imigração europeia, pelas migrações. E esse estado acolheu de vários países da Europa e, no caso, o empresário Petrelli é uma figura solar, uma referência solar de Santa Catarina. E o Moacir Pereira é uma referência solar das nossas letras, das letras brasileiras nacionais, um destaque impressionante em Santa Catarina, e ele tem sempre esse poder, essa capacidade de conciliar as coisas complexas de um modo simples, devido à sua experiência como jornalista. As 2 obras, o documentário e o livro, tiveram pesquisas do jornalista Mário Xavier. Eu fui contratado pela família Petrelli no verão de 2022 com a missão de recuperar a biografia, a trajetória histórica do Dr. Mário José Gonzaga Petrelli e sua esposa Dirceia Petrelli, sob a direção da Luciana Petrelli e com a jornalista Isabela Hoffmann. Nós entrevistamos cerca de 60 pessoas em 5 estados do Brasil, ouvindo personalidades, pessoas que conviveram e trabalharam com o Dr. Mário. E produzimos um material de pesquisa para ser aproveitado num livro e num documentário. Da soma dessas informações, o Moacir editou um livro e a Isabela Hoffmann dirigiu um documentário que estão sendo lançados hoje aqui em Florianópolis. Quando você é filho, você conhece o pai da casa. Quando você vai na empresa, você conhece o pai empresário. Mas o pai humano, aquele que faz por fora, é solidário, é o cara que converge, a gente conhece pelos amigos que conviveram com ele. Então, nós tivemos a oportunidade na construção desse material de escutar e também ler no livro todas as histórias contadas por todas as pessoas, presidentes de república, senadores, motorista, massagista, lideranças de partidos antagônicos, né? Quem era o Mário Petrelli. Mas realmente quem foi Mário José Gonzaga Petrelli? É o homem da comunicação, é o homem do seguro, é o homem da política, o articulador, o pai, o esposo. É uma lenda, porque ele produziu aquilo que é fundamental na existência humana. Ele tocou os corações. E quando se toca o coração, se eterniza na vida das pessoas. Eu tenho ele dentro de mim, na sua essência, nessa magia extraordinária da comunicação. Ele foi alguém que sempre manteve a paz, a harmonia, o equilíbrio e principalmente o compromisso com os valores universais que representa a democracia. Um grande homem, um grande empresário, um homem ousado, querido. Me deu oportunidade como colunista do Jornal de Santa Catarina na época do Flávio de Almeida Coelho, do Jorge Bornal e ele compraram o Jornal de Santa Catarina, me chamaram para colunista e aí a história foi essa. Fui para lá, pequeno, agora estou aqui na empresa dele, do filho dele, do Marcelo, rádio e televisão,
jornal, site. Estou em casa. Tive o prazer de conhecer o Dr. Mário antes dos anos 90, dos anos 80 por aí. E depois, quando eu fui deputado federal em 91, ele frequentou muito o meu gabinete em Brasília, ficou no meu apartamento funcional algumas vezes e de lá para cá a gente teve uma amizade muito gratificante e uma pessoa excepcional, aprendi muito com ele, né? Deixou um legado aí maravilhoso na comunicação que sobrevive até hoje com os filhos tocando esse legado, né? Mas Dr. Mário Petrelli, senti muito a falta dele e tenho ele guardado na minha memória como um homem de caráter, de fibra e muito honesto. Mário Petrelli viveu para ajudar o próximo. Qualquer que fosse o pedido, qualquer que fosse a solicitação, um problema burocrático, um encaminhamento, uma solução de um problema de ordem pessoal, qualquer que fosse a pessoa, ele atendia e não queria saber a cor, raça, religião, partido político, nada. Isso está contado no livro com histórias que nem a família conhecia, porque eram histórias que ele manteve dentro daquela máxima bíblica, né, religiosa cristã, o que a mão direita dá, a esquerda não deve saber. Esse homem que ajudou tanta gente, a gente veio a descobrir. Ele tinha esse jeito de ser, ele tinha um jeito muito legal, que era toda sexta-feira, a gente dizia aí, hoje é sextou, pode pedir qualquer coisa para ele. Então, ele saía com dinheiro e saía com comida no carro. Então, quem chegasse até ele ia ganhar dinheiro, e não era R$10. Né? Então, isso eu hoje faço igual. E ele sempre tinha biscoitos, sanduíche, comidinhas no carro, que ele dava para quem o abordasse. Então, são coisas assim que parecem pequenas, mas isso ele fez ao longo da vida com muitas pessoas que sequer ele conhecia. Eu, desde pequena, o pai sempre reunia a família e os amigos, sempre festa. E na minha casa, eu levei esse legado. Ele era um homem ligado no 220, né? E ele era uma pessoa incrível, humano, assim, um coração. Eu aprendi muita coisa com ele nesse tempo, muita coisa não só do social, do trabalho, mas esse lado humano, porque ele era uma pessoa muito simples de lidar, mas naquela velocidade incrível, era tudo para ontem, né? Pelo fato da minha vida para cá, para lá, essa coisa toda, quem foi o grande educador e o grande mestre de comandar a família foi minha mulher. O Mário, ele viaja muito, toda a vida viajou muito. E eu criei meus 5 filhos quase sozinhas lá em Florianópolis, lá em Curitiba. Posso contar muita coisa minha, posso contar o que eu vivi, como eu encaro a vida, e como eu surgi, e como eu, na realidade, fiz a minha formação, e o meu pensamento, e o que eu acho que é interessante para mim, para a sociedade, para o país, é essa minha maneira de pensar e de viver. O seu Mário Petrelli foi plenitude na condição humana. Na atividade empresarial, um homem de sucesso. Na política, um conciliador. No convívio social, um homem extremamente generoso. E para a família, o exemplo, a inspiração e o legado. Raimundo, o pai foi uma pessoa extremamente ativa, atenta e extremamente generosa, no sentido de que ele, quando era demandado por alguma razão, né, além de ser uma pessoa idealista, né, no sentido de poder construir algo, dizia que na vida você precisa construir e deixar um legado. E precisa ter uma história para que possa ser contada e lembrada, né? Então, meu pai sempre é uma pessoa muito dedicada a fazer algo relevante. Então, o fato de estarmos aqui é que todos nós temos as nossas histórias. Todas as famílias têm as histórias de seus pais, de seus avós, e nós aqui estamos com essa oportunidade de contar a história dos nossos pais. Mário e Dirceia, né, que tem realmente muita coisa gostosa daquilo que eles construíram, daquilo que eles se relacionaram e daquilo que eles conheceram e deixaram. E meu pai tinha uma outra história de vida durante segunda a sexta, que ele viajava de segunda a
sexta, toda semana. Então ele tinha uma outra relação com outras pessoas que nós fomos descobrir muito quem era esse Mário Petrelli através do depoimento dessas pessoas que vão estar nesse documentário e nesse livro. O título do Moacir Pereira está muito bem sintetizado. O conciliador. Como o mundo precisa de conciliador hoje, né? Como o mundo precisa. O meu pai, quando jovem, quando criança ainda, ele tinha a mãe, que era UDN, e o pai era PSD. Então ele, desde cedo, aprendeu que a conciliação é o melhor caminho. A convergência é o melhor caminho. E dentro desse espírito, ele conseguiu navegar por todos os cantos, empresarial, político, de partidos de oposição, e fez com que dentro da sua casa se resolvesse muitas questões políticas. E nós, como filhos, né, junto com a minha mãe, que era a sustentação desse homem, desta casa, dessa família, era a minha mãe que ficava dentro de casa, enquanto meu pai voava, né, nos deram os dois muitos valores, muita direito de humildade, muita postura de humildade, postura de sempre conciliar, respeitar as opiniões dos outros. Então foram dois grandes líderes para nós. E a gente tem um depoimento do Dr. Sarney, que ele fala, a gente precisaria ter um Mário Petrelli hoje, para unir esse país. Né? Ele era o homem da união, ele era o homem da conciliação. Ele foi um homem raro, dentre aqueles que compõem a sua geração. Eu nunca vi um político mais efetivamente político do que o Mário Petrelli. O Mário era uma figura extraordinária, inteligente, bondoso, generoso e um grande amigo. Amigo para todas as horas. Amigo até de quem não o conhecia e pedia ajuda. Ele foi realmente um extraordinário catarinense brasileiro. É muito bom lembrar a figura de Mário José Gonzaga Petrelli. Dr. Mário era uma figura extraordinária, amigo dos seus amigos, sempre procurando fazer o bem, uma pessoa que praticou o bem a vida toda, empreendedor, pessoa que amava o estado de Santa Catarina, amava o Brasil, um homem de relacionamentos os mais incríveis, né? Ele era amigo de muita gente, de gente importante que se aconselhava com ele, enfim, um amigo que deixou muitas saudades. Apesar da diferença de idade, a gente conviveu muito e uma amizade assim que deixa muita saudade. O Dr. Mário foi uma grande figura para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Eu conheci o Mário Petrelli quando eu trabalhava com Alcides Abreu, em 1958, 59, é a época em que eu vou contar. Quando eu o conheci, ele procurou Alcides Abreu, e isso acho que foi no ano em que o Celso foi candidato a senador e perdeu para Irineu Bornhausen. No ano seguinte, Celso foi candidato a governador e ganhou. Foi nessa ocasião que eu conheci o Mário. Mas eu era um piá, né? Ele, 10 anos mais velho, não me dava bola nenhuma. Depois, mais para frente, eu criei barba e tal. E fomos nos aproximando. E com o tempo ficamos grandes amigos. Um homem muito solícito, entre muitas qualidades, mas era muito solícito. Se a gente fazia um pedido para ele, aquilo virava um desafio para ele resolver. O Dr. Mário Petrelli é um dos manezinhos que merece a nossa referência por tudo que fez na área da comunicação, na área do mercado financeiro. Trabalhou durante muitos anos no ramo dos seguros, mas o legado que ele deixou foi na comunicação. O Dr. Mário dizia que a boa comunicação ajuda ao equilíbrio entre os poderes. E ele tinha toda a razão, e a gente vê isso hoje em dia, quando a imprensa livre, a imprensa com capacidade de expressar em cima dos fatos reais, ajuda ao equilíbrio entre os poderes da República. Então o Dr. Mário já falava isso, e eu, como prefeito da capital, tenho muito orgulho de ter o Dr. Mário como manezinho raiz, um cidadão
de Florianópolis, que a gente exportou para o mundo inteiro, mas que fez questão de, já no final da vida, voltar a morar em Florianópolis. Mário Petrelli era um homem que sabia fazer amigos e conservar a amizade. Ele sabia que o homem que tem amigos são muitos. O homem que tem amigos, ele se multiplica. O Dr. Mário pode ser analisado sobre dois aspectos: do empresário de sucesso, do empreendedor, da pessoa que não temia dificuldades nem obstáculos. Essa é a figura do empresário. Mas também tem a do político, um sábio político, articulador, com um relacionamento com todo o setor público, o setor privado brasileiro, de modo que a homenagem é justa que se presta a ele pelos relevantes serviços prestados a Santa Catarina e ao Brasil. Acho que o Mário foi uma figura ímpar aqui no estado, uma pessoa que se relacionava muitíssimo bem no país inteiro. Ele representava Santa Catarina em foros importantes. Quando, há 15 anos, nós criamos o Movimento Brasil Eficiente, o Mário foi um apoiador de primeira hora, um companheiro de luta. Nos 10 anos que nós tivemos esse movimento mais ativo, ele participou sempre. Era uma pessoa que pensava no bem do país. Ele me mandava livro toda semana, querendo que eu lesse o livro para ver a importante parte da história do Brasil, né? Preocupado com o país. Então, acho que é uma grande figura, sentimos muito a falta dele. Eu acho que uma justa homenagem, né? E espero que o Estado entenda o legado que ele deixou aqui para nós. Mário foi um grande catarinense, um grande brasileiro, e a gente teve a satisfação de ser amigo, de conviver, de tê-lo como conselheiro. De maneira que o dia de hoje poder estar prestando essa homenagem no livro dele nos dá um grande prazer. O Dr. Mário realmente era um grande conciliador e comprava o problema da gente e sempre tentando resolver, encontrando caminhos, sugestões, mas sempre conciliando. De maneira que foi um exemplo de um grande catarinense, de um grande empresário, de um grande político, de um grande pai de família e, sobretudo, um grande amigo. Conheci ele no Senado quando Jorge Bonaldo era senador, né? E ele era do ramo, né? Então a conversa era muito... Nós tínhamos muito o que conversar sobre mercado, sobre seguro, essa atividade que é bastante complexa, mas, por outro lado, muito importante no sentido de dar cobertura, né, para tudo que tem aí, os riscos, né? Então, ele tinha muita experiência e foi um bom professor também, no sentido da amizade que eu tive com ele, né? Eu admirava ele muito, gostava de conversar, e seguro era um tema, muitas vezes, da nossa conversa. Falar em Mário Petrelli é falar em inteligência, falar em capacidade, é falar em personalidade, é falar num grande tribuno, numa pessoa inteligente, maravilhosa, ser humano, todos os predicados da beleza, da alma, do espírito, do coração, da razão. É bonito. Eu gostaria de ser sempre Mário Petrelli. Ele nos deixou um legado de uma curiosidade tremenda pela vida, uma aceitação absoluta pelo novo. Ele não tinha, assim como a minha avó, a mãe dele, Alice, eles não tinham limites ao preconceito. Ele, ao longo da vida dele, ele se adaptou a muitas novidades que talvez para outros fosse difícil, mas para ele assimilou. Então, nos últimos anos de vida, o que ele queria era estar com os netos, porque eram eles que traziam as novidades. A relação dos netos foi muito além desse ambiente profissional dele, ele se dedicou muito aos netos. Os dois, né, a avó e ele. A avó muito como recebendo os netos em casa, tinha o dia da semana que a gente ia almoçar na casa dela e tal. Almoço de Páscoa e Natal, meu Deus, eu gostava da casa sempre cheia, o pessoal todo reunido. Né, ele tinha toda a coisa de querer ter a família junto, mas quem fazia essa coisa acontecer, fazia a organização disso, era ela. Tinha a minha avó meio como uma segunda mãe,
e meu avô totalmente. E de ter eles presentes na minha vida toda, assim, de criação e de todas as férias que eu passava aqui. Aí eu olhava o avião, qualquer avião que passasse. Aí eu dizia tinha uma amiga, um primo, alguma coisa, eu dizia, é meu avô que tá passando, que tá viajando. Aí eu dizia, tchau, avô, o avião passando aqui. Tudo acontecia ao mesmo tempo, meu avô daquele jeito de receber, de muitos amigos, de sempre estar no meio da roda, falando, né, com aquela memória incansável que ele tinha, mas minha avó era o suporte. A minha avó era a base de tudo, ela era a base da família. Eles eram uma referência, assim, tanto de casal quanto de... Eles eram um esteio, assim, sabe? Eu lembro também que na inauguração do campo, que se chamava Voz de Sé, ele deu o pontapé inicial do jogo. Eu lembro do vô que ele era muito alegre e divertido. Ele sempre fazia os outros rirem. Ele representa uma pessoa muito importante para a família. A frase que eu juntaria os dois num quadro e pintaria para eles dois como pessoa é Viva a Vida. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e obrigado por acompanhar o nosso trabalho.